Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Shalom. Que a paz de Jesus esteja com você. Vamos ao Evangelho do domingo, 22º domingo do tempo comum. Mateus 16, 21 a 27. Este trecho do Evangelho está intimamente ligado àquele que nós proclamamos no domingo anterior, no 21º domingo comum. Aquele episódio conhecido como a confissão de Pedro em Cesareia de Filipe, quando Jesus perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro tomou a palavra e respondeu: "Tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." No trecho de hoje, depois de aceitar a confissão de Pedro e do grupo como correta, como verdadeira, aceitar a confissão da sua igreja, a voz de Pedro, que ele era o Messias de Deus, o ungido de Deus, Jesus começa então a mostrar qual tipo de Messias ele é. Que Messias é Jesus? Quais são as características desse Messias que acaba de ser confessado como verdadeiro por seus discípulos, pela sua igreja? Jesus é o Messias servo, o Messias que se doa generosamente, livremente e totalmente em favor de todos os homens, de toda a humanidade. O Messias servo que renuncia a si mesmo, não foge nem da morte. Por mais vergonhosa que seja a morte que Jesus vai enfrentar, que Jesus vai passar, que é a morte de cruz, por mais infame que seja essa morte, esse tipo de morte, reservada aos bandidos, aos marginais, aos criminosos, por mais infame que seja essa morte, mais vergonhosa que seja essa morte, Jesus vai até o fim. Jesus não foge da sua missão, não renuncia à sua missão, renuncia a si mesmo, doa-se a si mesmo e pede aos seus discípulos, a quem quer ser discípulo verdadeiro, que faça o mesmo. Jesus não é um Messias político, não é um Messias guerreiro, um Messias valente, como da expectativa comum de Israel. Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, num filho de jumenta, não num cavalo poderoso, um cavalo forte. Entra num jumento como símbolo da sua humildade, da sua pobreza, da sua entrega. Esperava-se em Israel um Messias, era a expectativa comum, e sempre foi em Israel uma expectativa de que quando o Messias viesse, ele iria sobrepor Israel sobre os outros povos, em nome da libertação de Israel. Veja um exemplo onde a gente pode ter uma ideia, lá naquele episódio onde Jesus é apresentado no templo, no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 38, onde diz assim: naquela hora, Ana, aquela anciã de 84 anos, aquela profetisa, chegou, viu o menino Jesus e se pôs a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Veja, começou a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Ana viu em Jesus o libertador, mas o libertador de Jerusalém, ou libertador de Israel. O que significaria então essa libertação de Jerusalém? Seria expulsar os romanos, que era o império dominante na época, e Israel agora seria aquele que dominaria. E é sempre assim, na história de Israel, quando surgiu a esperança messiânica, era esse bem o tom, com algumas nuances diferentes, com certas diferenças, mas sempre o núcleo fundamental era esse: o Messias libertador político, um Messias que colocaria Israel sobre os outros povos. Mas Jesus se apresenta diferentemente, não como um político, um guerreiro, não um Messias que salva, que liberta um povo só, mas quer libertar todos os povos, que não liberta um ser humano só,
mas todo o ser humano e o ser humano todo. Liberta todos os seres humanos e o ser humano por inteiro, a pessoa por inteiro. Pedro, nessa passagem, pensa então como os homens e não como Deus. Por isso que quando Jesus começa a dizer que deveria ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia, Pedro toma Jesus à parte e começa a censurá-lo, dizendo: Deus te livre, Senhor, que isso nunca te aconteça. O que Jesus responde a Pedro? Jesus voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, pois não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Veja, Pedro, que por revelação divina anteriormente havia confessado ser Jesus o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, agora tenta Jesus, pensa como os homens. Certamente pensar como os homens aqui é pensar como qualquer judeu daquela época, mesmo sendo um cristão, um convertido a Jesus e figura dos discípulos da comunidade para a qual Mateus escreve e figura dos discípulos de todos os tempos, pensa como os homens, pensa no Messias libertador político, o Messias guerreiro, o Messias valente, o Messias forte, e não o Messias frágil que se entrega à morte. Isso é pensar como os homens. E veja o detalhe que Jesus diz: vai para trás de mim, Satanás. Primeira coisa, Jesus não está chamando Pedro de demônio. Satanás significa inimigo. Pedro está se comportando como um inimigo e não como um amigo de Jesus, não como um discípulo. Daí, vai para trás de mim. Algumas traduções trazem: vai para longe de mim. Mas na verdade, como traduz a Bíblia da CNBB, a frase é vai para, o imperativo, né? Vai para trás de mim e não seja inimigo. Quer dizer, coloque-se no lugar de discípulo e não de inimigo. Assuma comigo o projeto de Deus, o projeto de libertação de Deus. Seja discípulo e me siga. Seja discípulo e não um tentador. Na verdade, Jesus é tentado várias vezes ao longo do Evangelho, né? Em Mateus 3 vezes. Por exemplo, no início do Evangelho, no capítulo 4, de 1 a 11, as famosas tentações de Jesus. Mateus lá relata 3 tentações. Aqui é um episódio de tentação, de Jesus é tentado por um discípulo a renunciar à sua missão, a fugir da sua missão, do seu ser Messias, como Deus quer, que é o Messias generoso, o Messias que se entrega, o Messias servo. E no fim do Evangelho, no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, pouco antes de ser entregue e sofrer e ser crucificado, Jesus também é tentado ali a desistir. Mateus 26, versículos 36 ao versículo 46. Jesus, então, fala do caminho do verdadeiro discípulo. Depois desse diálogo com Pedro, de censurar Pedro e dizer para Pedro: tome o seu lugar de discípulo e não de inimigo, que é atrás de mim. O discípulo deve estar atrás do mestre. Jesus ensina que todo comportamento do discípulo deve ter como referência a ele mesmo. Todo comportamento do discípulo deve ter como referência o próprio Jesus. Nenhuma renúncia é pedida por si mesma, mas somente por Jesus. Nenhuma renúncia é pedida por si mesma, à toa, mas sempre por Jesus. O discípulo renuncia a tudo por Jesus e somente por Jesus. Por isso, o versículo 24 dessa passagem é o central, é o mais importante, quem sabe. E diz assim: então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer vir após mim, isto é, se alguém quer estar atrás de mim, ser meu discípulo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Os 3 verbos que aparecem neste versículo, negar-se a si mesmo ou renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir, dão o tom e explicam conforme Jesus, o que Jesus considera
como verdadeiro discípulo. O que consiste ser discípulo no pensamento e no ensinamento de Jesus? A renúncia de si mesmo demonstra algo de radical, é claro, fundamental, renunciar a si mesmo. Como Jesus, o novo Adão, né? Que é capaz de renunciar sem nenhum espírito egoísta, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma prisão em si mesmo, mas totalmente livre, capaz de doar-se inteiramente. É o novo Adão, o homem maduro, o homem do jeito que Deus quis. O homem capaz, o ser humano capaz de ser generoso a ponto de renunciar à própria vida em favor do outro. É o homem que ama. É o ser humano verdadeiramente criado, presente no coração de Deus, presente no desejo do coração de Deus ao criar o ser humano. Jesus é o homem maduro, é o modelo por excelência de ser humano, que faz a vontade de Deus, é capaz de amar, não pensar só em si, mas é capaz de sair de si, renunciar a si em favor do outro. Então a negação de si, por mais radical que seja e fundamental, é condição para o discipulado. A negação de si mesmo exige que o discípulo não procure mais seu próprio interesse, como Jesus não procurou o seu próprio interesse. Não pense mais somente em si mesmo, exatamente como Jesus, que apresenta sua missão como alguém que livremente se doa. Que livremente se doa, que generosamente se doa. Veja bem a palavra. Renunciar a si mesmo, com generosidade, mas com liberdade, não é forçado. Livremente, porque ama. Porque ama a Deus, porque ama o próximo, porque ama o irmão, renuncia a si mesmo. Na liberdade. Ninguém está forçado, ninguém deve ser forçado a ser discípulo. A gente é discípulo de Jesus por fé, por convicção e por amor. Por fé, convicção e por amor. Ninguém é discípulo forçado e discípulo verdadeiro. A primeira condição, então, que Jesus apresenta aqui é negar a si mesmo. E essas palavras são muito perigosas se mal interpretadas. Negar a si mesmo não significa resignação, jogar fora os talentos, as habilidades que se tem, mas em vez disso significa sair de si mesmo, ser capaz de ir além, capaz de usar dos seus talentos, das suas capacidades, suas habilidades em favor de si mesmo, claro, mas também, acima de tudo, do próximo, em favor do reino de Deus. A segunda condição: tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser ser meu discípulo, vir após mim, renuncie a si mesmo. A primeira condição. A segunda, tomar a sua própria cruz. A sua própria cruz e seguir Jesus. Uma das frases ou um dos versículos das palavras de Jesus mais conhecidas e citadas. E talvez também das mais incompreendidas do Evangelho todo. Às vezes nós interpretamos essa palavra de Jesus como uma exortação à resignação, a sofrer com paciência, é assim mesmo, aceitar com resignação, não tem outro jeito, suportar as cruzes inevitáveis da vida. Não, Jesus não gosta, desculpa essa expressão, mas Jesus não quer pessoas resignadas, nem masoquistas que sofrem por sofrer. O sofrimento tem um objetivo, que é libertação, que é salvação, que é vida. Veja, Jesus não diz suportar a cruz, mas tomar a cruz. Livremente se toma a cruz, se sai de si mesmo para seguir e seguir Jesus. O discípulo não é solicitado a sofrer resignado e passivamente, mas sim tomar livre e ativamente a sua própria cruz. O que é então essa cruz? Que cruz é essa? A cruz é o resumo de toda a vida de Jesus. Toda a vida de Jesus. Quando se fala de Jesus, lembra-se da cruz. Não existe Jesus sem cruz, um Cristo sem cruz, Messias sem cruz. O Messias que nós cremos e devemos seguir, que a igreja deve lutar e pelejar para ser sempre fiel e discípula fiel, é um Cristo crucificado.
Veja as pregações de Paulo. Eis que eu vos prego um Cristo, mas um Cristo crucificado. Cristo que sofreu e ressuscitou, é claro. Que é o modelo de todo ser humano para todo ser humano. O modelo de ser humano verdadeiro. O modelo de ser humano que Deus quer, que Deus pensa, que Deus deseja para todos. Então, tomar a cruz significa ser como Jesus. Tomar sobre si uma vida que se assemelhe à vida de Jesus. Levar e pelejar, lutar para que a vida seja, a sua própria vida, seja como a vida de Jesus. Uma vida de oferta generosa, livre e generosa de si em favor do próximo. A vocação do discípulo não é sofrer de forma resignada, nem ser um masoquista, mas viver como Jesus. Jesus não foi um masoquista. Jesus não sofreu porque quis. Jesus sofreu porque foi perseguido. E aí está uma palavra-chave também. A perseguição que é própria de quem toma a cruz. Jesus também prometeu. Veja em outra parte do evangelho que eu não me lembro agora a citação exata. Mas diz assim: se alguém deixar essas coisas e me seguir, receberá 100 vezes mais em felicidade nesta vida e na outra, mas com cruz e perseguição. Então aparecerá a perseguição. E a cruz faz parte da missão do discípulo também de seguir Jesus. Mas abraça a cruz com liberdade, por amor. E cruz é se assemelhar a Jesus. Cruz não é uma resignação. Aceitar a cruz não é aceitar o sofrimento passivamente, ser um masoquista, buscar o sofrimento, gostar de sofrer, ou até como um mecanismo psicológico, sei lá, de não querer enfrentar o sofrimento, mas com altivez e levar à frente a cruz de Jesus e a sua própria cruz, que é aquele que amou a Cristo a ponto de querer ser como Ele, viver como Ele viveu. Que o Senhor nos ajude nessa missão árdua, difícil, mas recheada de promessa, de felicidade. De promessa que temos certeza, convicção que será cumprida. A gente não tem prova, mas temos muita fé e convicção. Essa deve ser a nossa ideia. Não tem prova de quê? Nós não podemos provar matematicamente, cientificamente, no sentido moderno da palavra, nada, porque a fé não se prova cientificamente. A fé é convicção, e convicção da alma e do coração. Portanto, o convite de Jesus nesse fim de semana é que a gente o siga, tomar a cruz e segui-lo generosamente, livremente, por amor a Ele e ao próximo, para que o nosso mundo encontre a verdadeira paz. Esse mundo confuso, esse mundo cheio de desordens, de guerras, de maldade, de desencontro, seguindo Jesus, o mundo se libertará. O mundo todo, a humanidade inteira, não um só povo, não uma só pessoa. Todos nós poderemos ser muito felizes e viver de forma muito felizes neste mundo se vivermos conforme Jesus ensinou. Sejamos verdadeiros discípulos de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê a sua paz. Que Deus encha teu coração de confiança. Tome a sua cruz e siga Jesus. E me ajude também, e nós vamos ajudando uns aos outros, a tomar a cruz e a seguir Jesus com fidelidade e na verdade, e não com mentiras e nem ser cristão meio lá, meio cá, mas cristãos firmes, fiéis a Jesus, fiéis à cruz e sempre na verdade, sempre na verdade. Que o Senhor te abençoe sempre. Amém.